O nosso carro de teste da semana é o novo Audi Q3. Ele não passou por mudanças substanciais no visual, porém chega com um pouco mais de tecnologia embarcada, mais itens de série. Nesse caso é uma edição especial de aniversário, então tem itens especiais que são exclusivos para ela. Saudações pessoal, muito bem, nosso carro de teste da semana, novo Audi Q3. Como a gente sabe, o Q3 está na segunda geração, chegou ao mercado em 2018, uma geração que tem alguns anos de mercado, passou por facelift e na verdade ele deixou de ser fabricado aqui ou montado aqui em São José dos Pinhais e agora voltou a ser montado em São José dos Pinhais. Então a grande novidade na verdade é essa, e uma edição de aniversário, assim como aquele A5, esse aqui é uma edição especial também, limitada a poucas unidades e que vai trazer e traz na verdade alguns diferenciais estéticos. O Audi Q3 foi lançado em 2015, essa é a segunda geração, 2018. Desde então ele permanece com facelift, algumas mudanças internas, sem dúvida que provavelmente está para vir um novo e provavelmente ele vai ser híbrido também, né? Segundo as especulações, porque a Audi já caminha para esse lado com o Q5 híbrido também, que a gente já falou que é um carro bem bacana. Bom, o Q3 tem um estilo que particularmente eu gosto, porque ele é um SUV mais compacto, mas é um carro que tem boas dimensões, então para estacionar em qualquer lugar ele vai caber tranquilamente. E essa versão aqui é uma versão de aniversário. Então nós temos aqui algumas coisas especiais que você só vai encontrar exatamente nessa versão. A primeira delas, eu acho que é uma coisa que a Volkswagen e a Audi investiram e tem uma tecnologia grande, o LED Matrix, bem interessante, tem um visual legal, tem uma identidade visual de marca bem interessante também. Essa edição especial traz também os símbolos da Audi, outros detalhes de acabamento pintados em preto brilhante, o que é bem bacana. Olha só que interessante. É um detalhe legal por quê? Porque esse carro tem uma pegada mais esportiva, com a tração 4 e 231 cavalos. Daqui a pouco a gente vai fazer as impressões, vocês vão entender exatamente sobre o que eu estou falando. Então ele tem esses detalhes em preto, combinando ou alternando com a cor da carroceria. Com o branco ficou legal, ficou bacana, ó, a capa de retrovisor pintada, os detalhes embaixo, os detalhes da traseira, como a gente vai ver. Mas a grande sacada, sem dúvida nenhuma, é o que o Jetta GLI não tem, que é a tração integral, tração 4. Essa sim que dá a ele um comportamento muito legal, uma dirigibilidade fantástica. Então, comentei sobre o tamanho compacto, ele é um carro bem acertadinho nesse ponto, visualmente também gosto. Essa versão traz também um body kit, então a gente tem alguns detalhes, ó, spoiler dianteiro, também saia lateral, mas tudo sem exageros. Eu gostei muito, que você olha para ele e fala, cara, é um carro diferente, mas ao mesmo tempo ele não é exagerado, ficou bacana. Rodas de 20 polegadas, então ele acaba abrindo mão um pouco do conforto em prol da esportividade, mas essa é a ideia, essa é a proposta, especialmente de uma série limitada como essa. E o desenho todo, né? O Q3 tem a versão SUV e o SUV Coupé, então é um carro que tem um acerto muito legal. Olha só esse desenho aqui atrás, olha a dimensão, bem acertadinho, eu gosto muito particularmente. E atrás também, como eu falei, detalhes em preto brilhante, aqui na parte traseira, tração 4 e o detalhe também do símbolo da Audi brilhante, que dá um visual muito legal, muito bacana. E mais jovem também. Detalhe do porta-malas, é um carro que eu acho que o porta-malas combina com a proposta dele. Enfim, não esperava algo mais do que isso, eu acho que cabe bem, né, a ideia. Você pode fechar com o pé ou diretamente ali, então bem prático essa questão. Esse detalhe do desenho, aqui ó, olha que legal, a linha de cintura, ele faz um desvio, dá uma musculatura, principalmente com as rodas 20, eu acho que ele acaba ganhando muito, né, nesse contexto. Já chegaremos aqui na frente. Aqui atrás a gente tem uma questão interessante, que é, bom, o acabamento. É um carro para 4 pessoas, afinal ele tem o túnel por conta da tração 4, enfim, então ele é um carro um pouco menor. Aqui, logicamente, enfim, é um carro que ele tem um ressalto aqui no teto, mas também a mesma questão. Quem for mais alto vai sentir um pouco
um aperto aqui. Para mim, particularmente, deu certo, mas é um carro com dimensões menores, afinal essa é a proposta dele, né? É uma versão, é um modelo que tem como ideia ser um SUV compacto, né? Então, o que se espera é exatamente o que ele entrega nesse ponto. Aqui nós temos algo muito interessante, principalmente para quem gosta de ajustar o carro exatamente, aquela ideia de vestir o carro, sabe? É isso aqui. Esses assentos, meus amigos, fazem a diferença. Ele abre um pouco mão do conforto, mas essa linha S-Line de assentos, ela é muito legal para quem gosta de esportividade. Então, ele tem todas as regulagens elétricas possíveis, você consegue encontrar a melhor posição. E aqui a gente tem duas memórias de banco, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Detalhe também da pedaleira, ou seja, acaba ajustando bastante aí. Vamos fechar aqui. Opa, botão Start Stop, a gente troca de carro toda semana, acaba confundindo às vezes o botão Start Stop. Aqui não temos muitas mudanças. Essa é uma questão. Vou botar o banco mais para trás. Abrir até o tetinho aqui para ficar mais claro. Você sabe que uma coisa curiosa, eu particularmente até gostava mais de teto panorâmico, mas sabe que eu passei a valorizar mais esse teto aqui, cara. Eu acho que esse teto no fim acaba sendo melhor para você usar. É uma configuração clássica, né, que ele entra dentro da carroceria. Particularmente eu acho melhor, mais acertada de modo geral, até em termos de conforto, né? Eu acho melhor no fim. Veio toda a moda de tetos panorâmicos, ele é muito grande, mas inclusive da Audi mesmo. Mas eu acho que esse aqui é mais interessante, passou a ser o meu preferido. Aqui, na verdade, no painel, a gente tem esse painel há algum tempo. Eu considero ele um painel bem acertado, apesar dele não ter algumas coisas, como por exemplo o Apple CarPlay Android Auto sem fio, né? Mas o volante com a base achatada da linha S, eu acho que o painel, apesar de estar alguns anos na linha, estar alguns anos no mercado, mas ele não deixa de ser um painel bem acertado em termos gerais, né? Então a gente tem aqui, tá vendo, ó? É um painel que a gente vê na Audi há muito tempo. O consumo eu vou falar um pouquinho, né, sobre ele. Não é um campeão de consumo e nem essa a proposta do carro. Ocorreram umas mudanças, né, com o tempo saiu aquele circular e entrou aqui entraram os botões, né, então também ficou bom aí para enxergar, para tocar, né, o botão do toque ficou melhor. Aqui nós temos o regulagem de altura e profundidade, também muito boa do volante, e a tela central, a multimídia, ela está dentro do painel. Eu comentei sobre isso, né? Eu acho que essa é uma das grandes sacadas das marcas. Colocar a multimídia inserida no painel, porque não atrapalha em nada a sua linha de visão e você tem realmente algo que faz mais sentido em termos de uso, né? De usabilidade, né? Fica tudo aqui. Aqui Audi Drive Select, tem as opções aqui, né? Dá para você configurar tudo. Assistência de eficiência, ar-condicionado, assistência motorista, tem tudo aqui, né? Tá tudo, isso é padrão já no anterior, né? Os aplicativos do telefone, enfim. Mas é uma multimídia que já tem algum tempo, eles mudam alguma coisa, mas digamos assim, ela provavelmente vai passar por uma modernização. Por outro lado, recebeu a tecnologia de segurança, que é algo importantíssimo, né? Sem dúvida, nos carros atuais. Aqui carregamento por indução, gosto bastante, quando o telefone está cheio, é ótimo. E aqui a transmissão de dupla embreagem e 8 marchas, também muito competente, como é de praxe, aliás, na marca alemã. Agora, a gente vai falar da mecânica, que é, a meu ver, o grande predicado desse carro. Mecânica e o conjunto todo, motor, câmbio e a tração 4, sem dúvida. E sem dúvida, como eu falei há pouco, para mim, a melhor coisa desse carro é o conjunto, 2 litros, 231 cavalos, 34,6 de torque. E citei tração integral fantástica com o câmbio, algo que falta no GLI, tração integral, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Muito bem, pessoal. Marginal Tietê, eu brinco que aqui é a esquina da Marginal Tietê com a Pinheiros, né? E entrando aqui na Rodovia dos Bandeirantes. E vamos que vamos. Audi Q3, meus amigos, essa versão do Q3 é bem legal, né? Essa versão basicamente é uma versão de aniversário, né?
mas ela era uma versão de aniversário com alguns itens a mais, esses detalhes da grade e tal, mas basicamente ele é uma versão baseada na Performance Black. Então, digamos, é a versão mais topo de linha, né? Para não falar mais top, a topo de linha do Q3. O Q3 é um carro interessante porque a Audi realmente conseguiu criar um produto que consegue, digamos assim, agradar públicos distintos, né? Vocês lembram do RS Q3? Chegamos a andar também nessa versão, e essa versão especial eu gostei muito, que eu comentei aqui dos detalhes, né? A gente tem aqui a mesma mecânica do Jetta GLI, com a tração integral, o que ficou muito bacana de andar. De modo geral, digamos, a performance esportiva dele e também, né, essa veia esportiva que eu sempre comentei da Audi, é muito interessante, né? A Audi, ela tem essa sacada. Você lembra uma matéria que a gente fez lá atrás, a A3 Sedan, por exemplo, 1.4, proposta não é esportiva, logicamente, mas o A3 Sedan, ele é um carro que ele já tinha numa transmissão bem acertadinha, bem esperta, para poder fazer reduções de marcha e tal. Eu sempre gostei bastante dos carros da Audi, especialmente de uns tempos para cá, onde o câmbio automático S-Tronic, né, que eles chamam de S-Tronic, que também é uma caixa ZF, né, ele foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, e a gente tem realmente um pacote de série que é muito bom. São carros que têm uma dirigibilidade muito boa, e justamente essa comunicação motor e câmbio também, isso no 1.4, e quanto mais nesse carro aqui, que é um 2.0, um motor já conhecido, sem dúvida, a gente já conhece esse motor tá há algum tempo, mas é um motor bem acertado, com injeção direta de combustível, ou seja, a gente tem aqui um pacote que agrada muito quem gosta de dirigir, porque a relação motor e câmbio, nesse caso, mesmo sendo de gravidade um pouquinho mais alto, mas com as rodas 20 e tal, ele é bem acertadinho, viu, para andar. Até se você quiser dirigir um pouquinho mais, de uma maneira um pouco mais subjetiva, vamos dizer assim, ele é um carro bem legal também nesse sentido. E é uma coisa que a gente comentou, né, que falta no Jetta GLI, logicamente, né, o GLI, por mais legal que seja, eu chamei ele de Passat TS dos tempos atuais, mas ele é um Volkswagen, né, então a gente tem a Audi que está acima, eles vão criar algo que a Audi vai ter primeiro, ou vai ter exclusivamente, e a Volkswagen não vai ter, logicamente. É assim que o jogo funciona. A dirigibilidade dele é muito boa. Essas rodas de 20 polegadas com pneu de perfil baixo sofrem um pouquinho no nosso asfalto, como era previsível, né? Mas agora na estrada aqui é perfeito, cara. É o habitat excelente desses carros, em termos de tudo que você quiser, seja de dirigibilidade, de conforto também, porque na cidade, assim, com as nossas ruas e tal, ele acaba sofrendo bastante, assim como outros carros que têm rodas um pouquinho maiores, né? As dimensões dão uma complicada nesse sentido. Por outro lado, na estrada aí, o famoso grip, né? Que é aquela pegada do pneu, é perfeito, realmente não parece você estar guiando um SUV. Eu acho até uma coisa engraçada desse carro em especial, é que a transmissão, você está no modo Comfort, mesmo no modo Comfort, a gente tem uma certa, eu acho que a gente pode chamar de, as trocas de marcha, mesmo no modo Comfort, elas são um pouquinho mais, rústicas não é a palavra certa, ásperas, elas são um pouquinho mais ásperas. Eu notei isso, que a gente tem a trocas de marcha um pouco abruptas, sabe assim, mesmo no modo Comfort. É o único senão que eu digo assim para programação do câmbio. Até engraçado que parece que a gente está usando nesse carro aqueles sistemas, né, que a aceleração do carro fica mais rápida, porque você pisou no acelerador, ele já te responde na hora, né? Ele tem uma aceleração, como eu falei, até mais abrupta. Isso é curioso, porque mesmo no Comfort não tem uma suavidade, né? Mas isso, enfim, programação do câmbio, provavelmente
e tem essa impressão quando você acelera, né? De qualquer forma, é uma dirigibilidade logicamente prazerosa, porque a proposta do carro é essa, né? Essa é uma proposta mais jovem e tal, então, enfim, eu acho que complementa bem, né, o conjunto do carro complementa muito bem a sua proposta, e é o que vale no fim, né, nessa ideia geral. O Q3 ele está aí há alguns anos no mercado, eu comentei, né, a mudança deve vir em breve com tecnologia híbrida e tal, porque nós temos aí a necessidade também, né, claro, de você acompanhar a tecnologia dos concorrentes e também, logicamente, dos seus irmãos, né? Q5 híbrido, por exemplo, é um carro bem legal e bem acertado em termos de eficiência energética também. Falando em termos de eficiência energética, a gente pode falar que na prática o Q3 é um pouco gastão. Como eu falei, a proposta dele não é ser econômico, ele não é a versão 1.4, né, que tinha um tempo atrás. Porém, eventualmente você esperava um pouco mais. Você vê, aqui, Cidade Estrada, eu zerei na marginal, ou seja, a gente andando dentro de uma velocidade normal, sem paradas, né? Mesmo assim tá 10,4, tá diminuindo ainda, tá 10,3 agora. Porque é engraçado isso, eu notei justamente essa questão. Que o consumo dele, o consumo urbano, por exemplo, é um consumo elevado também. A gente tem aí 6,5, 6. Então é uma característica do carro, mas também se a pessoa espera, pô, injeção direta 2.0, não é um carro extremamente pesado, mesmo com tração 4 e tal, esperaria até um pouquinho mais de alguma dinamicidade melhor no consumo. Mas enfim, eu vou considerar que está dentro da ideia e da proposta dele. Fora isso, dirigibilidade muito boa, gostei do acabamento. A ideia dessa versão, como vocês viram em detalhes, é bem legal. Realmente é um carro comemorativo. Interessante, não vem com plaquinha no painel como o A5, poderia vir com aquela plaquinha, né, numerada do A5 que a gente conheceu recentemente. Mas de qualquer forma, eu acho que a Audi atualizou, né, o Q3. Então é um carro que tem um senão ou outro, mas ele continua sendo um carro bacana. E logicamente vamos esperar aí uma novidade aí, que é a terceira geração, que deve chegar em breve. Muito bem, pessoal, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos, até mais.